Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Molina e bem-vindos ao Molaridade. Na nossa aula de Química hoje nós vamos trabalhar cinética química e a gente pode começar falando sobre esse tema com alguns parâmetros. Por que uma fruta estraga? Por que a fruta estraga mais devagar quando ela está dentro da geladeira? Por que quando a gente vai tomar aqueles comprimidos efervescentes que quando a gente coloca na água faz, né? O comprimido demora mais para dissolver na água do que o em pó? É a cinética química que explica isso pra gente. E quando a gente trabalha cinética química, a gente trabalha com velocidade de reação. Aqui a gente vai falar sobre a palavra reação de uma forma bem direta, de uma forma mais literal. Então, quando a gente fala sobre reação, é literalmente sobre reagir a algo. Por exemplo, se alguém joga alguma coisa na sua cara, você vai fazer... Então, isso foi uma reação rápida. Então, se alguém estiver correndo lá de longe para sua direção, você vai pensar, tipo, será que ele tá correndo na minha direção? Eu acho que ela tá correndo na minha direção. Vixe, ela tá correndo na minha direção, entendeu? Então, são duas reações diferentes. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala sobre velocidade de reação. A velocidade se é mais rápida ou mais lenta em determinada situação. E quando a gente trabalha a velocidade de reação na química, a gente pode falar sobre duas coisas. Sobre como os reagentes são consumidos e como os produtos são formados. Tudo bem? Então, quando a gente fala sobre velocidade de reação e cinética química, a gente vai trabalhar essas duas coisas. Como os reagentes são consumidos e como os produtos são formados. Vamos parar para pensar numa relação entre A e B. Quando a gente fala sobre um experimento que começa em A e termina em B, isso quer dizer que, ao determinado tempo, A vai diminuir a quantidade e B vai aumentar, até que essa reação entre em equilíbrio. Agora eu vou deixar vocês copiarem essas anotações básicas que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Copiaram? Então vamos continuar. E para continuarmos falando sobre cinética química, a gente tem que falar sobre a teoria das colisões. Para uma reação química acontecer, as partículas dos reagentes precisam ter contato entre si. Mas não basta ser qualquer tipo de contato, precisa ser uma colisão. E essa colisão precisa ser efetiva. E para uma colisão ser realmente efetiva, nós precisamos principalmente de orientação adequada, mais energia suficiente para que isso aconteça. E a energia mínima necessária para que isso realmente aconteça é chamada de energia de ativação, representado por EA. Certo? Quando nós tratamos de energia de ativação, vamos colocar um exemplo bem básico. Vamos pensar numa bola que precisa atravessar uma montanha. A gente precisa colocar energia o suficiente nessa bola para que ela consiga chegar no topo e faça todo o caminho até chegar no final, certo? Então, essa energia de ativação é a energia mínima para que as partículas dos reagentes consigam se colidir e façam o produto que a gente está esperando. E esses mesmos reagentes precisam atingir o que a gente chama de barreira energética. Eles precisam atravessar essa barreira. E quanto maior essa barreira, mais difícil dessa reação acontecer. Agora eu vou deixar mais um tempinho para vocês copiarem o quadro, tá? Vamos continuar. Já sabendo sobre a teoria das colisões e o tipo de energia de ativação, agora a gente precisa saber quais são realmente as questões que podem alterar uma velocidade de uma reação. E essa parte, pessoal, sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, é a parte principal, a parte chave sobre a cinética química. Então, vocês realmente precisam dominar e qualquer coisa pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários ou me mandar mensagem pelo meu perfil, @molaridade. Tudo bem? Vamos lá! Então, quais são esses fatores que podem alterar a velocidade de uma reação? São elas: temperatura, concentração, pressão, superfície de contato, catalisador e natureza dos reagentes. Uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente vai fazer um relatório químico,
é que a gente precisa colocar exatamente, por exemplo, a temperatura que a gente usou ou a temperatura que a gente estava na sala, né, no laboratório, a pressão que estava no laboratório. Informações assim que podem parecer triviais, mas só que fazem total diferença quando a gente vai fazer um relatório de um experimento, certo? E quando a gente não coloca essas informações específicas, por exemplo, alguém lá do Japão queira refazer esse experimento que eu fiz aqui em Campo Grande, pode ser que ele não consiga fazer o que nem dê certo, entendeu? Ele tá com todo o meu relatório lá, mas por eu não dar essas informações precisas e específicas, como lá, né, no Japão, por exemplo, tem uma pressão diferente, uma temperatura diferente, então são informações que precisam ser controladas para que um experimento seja replicado em qualquer outra parte do mundo. Tá aí uma curiosidade para vocês. Mas enfim, voltando a essa questão sobre os fatores que podem alterar uma velocidade de uma reação, esses pontos são os mais importantes que a gente vai discutir ao longo desse vídeo. Espero que vocês tenham copiado o último quadro, porque eu esqueci de avisar, mas eu espero que vocês tenham tido esse feeling. Tudo certo? Agora nós vamos falar em partes sobre esses fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. E primeiro nós vamos começar com a temperatura. Quando a gente fala sobre temperatura e como ela pode influenciar a velocidade de uma reação, é o seguinte: quando aumentamos uma temperatura, aumentamos a energia cinética. E o que significa? Vamos imaginar a água, por exemplo. Nós temos lá a nossa água líquida super bonitinha, com as nossas moléculas super organizadas, flutuando por aí. Só que quando a gente começa a aumentar a temperatura e, por exemplo, ela chega em 100 graus Celsius, que é a temperatura que ela começa a entrar em ebulição, essas moléculas de H2O que elas estavam ordenadas de boas ali na nossa água, elas começam a se agitar. Então, uma molécula começa a ir para lá, começa a ir para cá, e aí toda essa estrutura que ela estava em estado líquido, ela começa a ir em estado de vapor. E isso significa que isso é um tipo de velocidade de reação, porque a gente está tentando trocar, por exemplo, da água, né? A gente está tentando trocar a fase da água, que é do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso, certo? Então, a gente pode afirmar que quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, ou seja, maior será a alteração da velocidade de uma reação. Então, isso quer dizer que a reação vai acontecer quando a gente aumenta a temperatura, certo? A reação acontece mais rápido, certo? Aumentando a temperatura, aumentamos a energia cinética. O exemplo que a gente pode ter é a água, certo? Quando a gente transforma, né? Quando a gente tenta mudar ela de fase de estado líquido para estado gasoso, certo? Esse é o nosso melhor exemplo que a gente pode ter. E aqui, quando a gente aumenta a temperatura, isso quer dizer que a reação acontece mais rápido. E isso altera a velocidade de uma reação. Vou sair da frente, pausem o vídeo para vocês poderem copiar, tá? De acordo com as suas anotações. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre concentração. Vamos imaginar que numa sala grande existam duas pessoas e elas estão andando por aí dentro dessa sala. Em algum momento elas podem até se encontrar, mas isso não vai ser algo incômodo. Agora imagine essa mesma sala com 100 pessoas e essas 100 pessoas andando ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que vai ter mais chance de uma pessoa encontrar outra, porque é o mesmo espaço, mas só que mais concentração de pessoas. E isso significa que quanto maior a concentração, maior será a velocidade de uma reação. Agora eu vou deixar uma anotação aqui para vocês. Espera um pouquinho, não passe de mágica aí. Aham, olha só, então vamos dar uma olhadinha aqui. A nossa concentração, como eu havia dito para vocês, maior concentração significa maior quantidade de partículas reagentes por volume. Mesmo exemplo que eu falei, a sala, 2 pessoas, essa mesma sala com 100 pessoas. Então, a concentração mudou no mesmo volume, certo? Então, geralmente, quando a gente trata sobre concentração, quanto maior a concentração, maior as colisões entre as moléculas e maior será a nossa velocidade de reação. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem.
Quando nós falamos de pressão, nós falamos principalmente sobre reagentes gasosos, quando um gás tenta reagir em outro. Então, falando sobre pressão, quanto maior a pressão, maior será a sua velocidade de reação. Mas já que nesse caso a gente está falando sobre gases, né, sobre reagentes gasosos, como é que a gente vai conseguir visualizar um exemplo sobre isso? Vamos pensar que a gente está colocando um gás dentro de um vidro em que a gente consiga empurrar esse gás. Quando a gente faz esse ato de empurrar, a gente está aumentando a pressão desse gás, certo? E quanto maior a pressão, nós também estamos mudando a temperatura em que essas moléculas estão se movimentando ali dentro desse volume, certo? Então, quando a gente aumenta a nossa pressão, a gente também aumenta a temperatura. E isso significa que, mais uma vez, quanto maior a pressão, maior será a velocidade de uma reação. Agora, quando a gente fala sobre superfície de contato, é uma parte que confunde um pouco os alunos, principalmente quando eu trazia esse tema em sala de aula, eu vi umas carinhas bem confusas, mas eu espero que isso não confunda você. E que, se você tiver alguma dúvida, de novo, deixe aqui nos comentários ou me mande uma mensagem, tudo bem? Vamos pensar em duas situações, voltando na situação do comprimido efervescente. Quando a gente fala sobre esse comprimido, os dois na mesma situação, a mesma composição, da mesma marca, eu vou colocar em copos de água que saíram do mesmo lugar, tudo a mesma coisa, tá? Sendo que o comprimido A, ele está inteiro, e o comprimido B, eu fui lá e triturei ele, certo? Então, a gente tem duas situações físicas de um comprimido efervescente. E o que a gente pode tirar dessas informações? Eu colocando ao mesmo tempo, tanto o comprimido inteiro quanto o que eu triturei nos copos de água, a gente pode ver que o que eu triturei, ele vai reagir, ou seja, ele vai fazer aquele, né? De uma forma mais rápida. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. É mais rápido. Mas por que isso? Porque a sua superfície de contato está maior. Superfície de contato maior. Ué, mas como assim? Eu peguei um comprimido, né? Fui lá e triturei ele e ele ainda tá com uma superfície de contato maior? Vamos parar pra pensar comigo. E essa é uma pergunta boa. Quem fez essa na cabeça? Gênio. Vamos lá. Pegando um comprimido inteiro, vamos pensar que ele só tem uma superfície de contato, porque é aquele comprimido inteiro e a água entrando em contato com ele e ele vai demorar mais para poder ser dissolvido. Quando a gente pega esse comprimido e tritura ele, ele vira várias outras superfícies de contato. Quando estamos falando de um mesmo material, não estamos falando de uma mistura, tá? De um mesmo material. Aí a gente tem ele inteiro e ele triturado ou dissolvido, ou, enfim, ele vai ter uma superfície de contato maior, ou seja, ele vai ter sua velocidade de reação também maior. Porque imagina aqui, né, o triturado. Eles vão ser vários pedacinhos assim. Então a água vai poder, por exemplo, aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos dizer que aqui tem 15, né? Ele vai ter 15 superfícies de contato para poder dissolver todo esse comprimido. Sendo que aqui vai ter só um inteiro. Entenderam? Eu sei que eu não coloquei nada no quadro agora, né? Que eu fui mais falando, mas se vocês quiserem, né? Anotar o que eu coloquei aqui para poder ter no caderno, fiquem à vontade. Agora, já chegando quase no final desse tema, vamos falar sobre catalisadores. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra em algum momento da sua vida. Quando a gente fala sobre velocidade de reação e catalisadores, é o que mais se cobra, por exemplo, em Enem, em vestibular. Então, essa palavra vai aparecer em questões de química nesses tipos de prova, certo? Então, quando a gente fala sobre um catalisador, pessoal, eu vou tentar colocar mais informações anotadas aqui no quadro agora, tá? Quando nós falamos sobre um catalisador, nós estamos falando aqui, ó, catalisador. O que é um catalisador? Ele faz ou cria um caminho alternativo para a reação. E com isso, esse catalisador fazendo esse caminho alternativo, ele vai tentar fazer com que tenha menor energia
de ativação, certo? Então esse é o propósito de um catalisador. Ele vai fazer um caminho alternativo para a reação em que tenha menor energia de ativação. Quando existe a presença de um catalisador, resumidamente, ele vai fazer com que a energia de ativação seja menor e isso faz com que a velocidade da reação seja maior, seja mais rápida, certo? E lembrando aqui que um catalisador, ele não muda, por exemplo, a variação de entalpia de uma reação, tá? Ó, vou colocar até aqui. Para quem não viu o vídeo das últimas aulas, esse ΔH significa a energia que foi aplicada para que se ocorresse essa reação específica. Então, ele não vai alterar o ΔH de qualquer tipo de reação quando um catalisador está presente. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma ajudinha, ele vai dar um empurrãozinho para que essa reação não tenha uma energia de ativação tão alta e vai fazer com que a velocidade da reação seja maior. E uma outra coisinha legal que a gente pode falar sobre o catalisador é que, por exemplo, um catalisador, a característica principal e mais importante de um catalisador é que ele participa do mecanismo apenas. É literalmente como se ele estivesse dando um empurrãozinho para a reação. Mas só que, né, ao final do processo, ele é regenerado. Ou seja, ele não participa do produto final que a gente está esperando nessa reação química, certo? Então, o que é o exemplo mais comum de um catalisador? Por exemplo, os catalisadores de carros, né, que eles fazem a limpeza, por exemplo, dos gases tóxicos que saem de um carro, né, da queima do combustível, enfim. Os catalisadores que existem dentro dos carros, eles vão fazer com que essa reação de queima de combustível, as coisas assim, eles vão fazer uma limpeza para que a reação que a gente espere, né, o produto que a gente espere não seja um gás tóxico preto e que faça mal para o nosso meio ambiente e para a nossa vida. Que seja um gás menos nocivo, que seja um gás mais aceitável, né, para que ele seja solto, né, no nosso ar, entenderam? Esse é um dos exemplos de catalisador mais utilizados no nosso dia a dia. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem o quadro, tá? E vamos agora para a nossa última característica de fator que pode influenciar a velocidade de uma reação, que é a natureza dos reagentes. Quando nós falamos sobre natureza dos reagentes, estamos falando que nem todas as substâncias apresentam a mesma reatividade. O que isso quer dizer? É que nem toda substância tem as mesmas características, não é? Então, pessoal, o que eu posso tirar dessa informação? Que nem todas as substâncias apresentam a mesma reatividade. Isso significa, pessoal, que nem todas as substâncias apresentam o mesmo tipo de ligação, nem todas apresentam a mesma estrutura, nem todas as substâncias apresentam o mesmo estado físico, nem todas apresentam a mesma estabilidade e nem todas possuem as mesmas características químicas. Entenderam, pessoal? Então, essas características aqui é o que torna a química tão variada, entenderam? Porque a gente não tem aquela tabela enorme de 118 elementos, então, cada uma delas possui uma característica diferente, né? Por isso que existem 118 elementos, entendeu? Porque cada uma delas é de uma forma diferente, né? Então, todas essas características aqui podem mudar a natureza de uma reação, entenderam? A natureza de uma substância. Então, tipo de ligação, estrutura, estado físico, estabilidade, características químicas podem alterar a natureza de uma reação. Podem copiar. Então agora eu vou deixar um último resuminho para vocês, pra gente poder finalizar esse tema, certo? Vou deixar anotado aqui no quadro. Não vou explicar muito mais, é só realmente o resuminho do que foi a nossa aula. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Já falei isso umas 2 vezes nesse vídeo, então deixem aqui nos comentários. E se a dúvida de vocês for um pouco mais longa, precisarem de uma discussão sobre isso, me mandem mensagem no meu perfil do Instagram, @molaridade, certo?
É sempre aberto para vocês e vamos ter materiais extras, lista de exercícios também sobre esse tema, sobre cinética química que a gente conversou hoje. Então é só pedirem lá que eu mando tudo para vocês, tá? Então, 3, 2, 1, agora! Certo? Então um beijo e até a nossa próxima aula!